Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Hoje, a página 68, que iremos dar início à leitura. O tema, a fortaleza da semelhança de Cristo, capítulo 6 e o áudio de número 7. Este tema ainda está se referindo ao campo de batalha na mente. A vitória começa com o nome de Jesus em nossos lábios e se consuma com a natureza de Jesus em nosso coração. O propósito mais elevado de Deus. A maioria dos cristãos só se engaja em guerra espiritual com a esperança de aliviar aflições presentes ou de alcançar uma existência normal. Contudo, o propósito de todos os aspectos da espiritualidade, entre eles a batalha, é nos conduzir à imagem de Cristo. Nada, nem adoração, nem guerra, nem amor, nem libertação se alcança verdadeiramente se perdermos o objetivo único da nossa fé, a semelhança de Cristo. Lembremos-nos de que o Senhor libertou os antigos hebreus, tirando-os do Egito, de modo que os pudesse levar para a terra prometida. Do mesmo modo, somos libertos, tirados do pecado, para viver para nós mesmos, não para viver para nós mesmos, mas para ingressar na semelhança de Cristo. Nossos objetivos precisam se alinhar com Deus, porque se nossa natureza não mudar, invariavelmente nos veremos envolvidos nos mesmos problemas que nos causaram nossas dificuldades antes. Embora não gostemos de ouvir isso, muitos de nossos conflitos espirituais não cessarão enquanto o caráter do Senhor Jesus não se formar em nosso coração. O alvo do Pai na libertação é muito maior que simplesmente ver os fardos do diabo tirados de nossas costas. Na verdade, o propósito específico para o qual Deus dirige o funcionamento de todas as coisas na nossa vida é a conformidade à imagem de seu Filho. Quando o Pai nos salvou, seu propósito foi fazer Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Em outras palavras, o meio de perceber a vitória definitiva de Deus é alcançar seu objetivo fundamental, que é a completa transformação da semelhança de Cristo. Acontece uma interpenetração de espíritos entre Deus e nós, na qual nosso espírito é plenamente saturado com a presença viva do Senhor Jesus. E sua glória inunda nossa vida de tal forma que não restam trevas em nós. Lucas 11, 36. Essa proximidade imediata da presença do Senhor produz uma defesa indestrutível, uma fortaleza dentro da qual estamos escondidos do mal. Por meio de Cristo, entramos na excelência de seus caminhos em nosso relacionamento tanto com o Pai como uns com os outros. Desse modo, caminhamos imunes aos incontáveis ataques satânicos. Na verdade, à medida que a plenitude de Cristo aumenta em nós, o que está escrito se cumpre, porque neste mundo somos como Ele. Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege
e o maligno não atinge. 1 João 4, 17, 1 João 5, 18. Precisamos entender que não é Satanás que nos derrota, mas sim nossa abertura para ele. Para subjugar perfeitamente o diabo, precisamos andar no abrigo do Altíssimo. Salmos 91, 1. Satanás é tolerado para um propósito. A guerra entre o diabo e os santos de Deus nos impele para a semelhança de Cristo, na qual a natureza de Cristo se torna nosso único lugar de repouso e segurança. Deus autoriza a guerra para facilitar seu plano eterno, que é fazer o homem à sua imagem. Gênesis 1, 26. Quando entendemos que o objetivo do Pai é conformar nossa vida com a vida de Cristo, descobrimos continuamente que Deus tem uma resposta para a guerra espiritual: apropriar-nos da natureza de seu Filho. Você está atormentado por demônios do medo ou da dúvida? Submeta essas áreas a Deus, arrependendo-se da sua incredulidade e rendendo-se à fé de Cristo dentro de você. Está atormentado por espíritos de luxúria e vergonha? Apresente essas áreas de pecado a Deus, arrependendo-se de sua velha natureza, atraindo o perdão de Cristo e sua pureza de coração. O Pai está mais interessado na vinda de seu Filho para a nossa vida do que em vencer Satanás. Quem é o diabo para desafiar o Deus vivo? É uma grande verdade que o diabo se retira quando reconhece que o seu assalto contra a vida do cristão não o afastou de Deus, mas o levou para mais perto dele. E quando percebe que suas tentações estão de fato forçando o cristão a se apropriar da virtude de Cristo. O objetivo é a semelhança de Cristo e não a guerra. Há um tempo, do qual falaremos mais adiante neste livro, em que o Senhor nos chama para destruir as fortalezas do inferno sobre as nossas igrejas e nossas comunidades. Há outro tempo, contudo, em que se engajar em muita luta espiritual é, na verdade, uma distração de sua obediência a Deus. Jesus derrotou Satanás no Getsêmani, na cruz, não confrontando diretamente, mas cumprindo o destino para o qual tinha sido chamado no Calvário. A melhor batalha já vencida foi a morte do vencedor, sem nenhuma palavra de censura a seu adversário. O príncipe deste mundo foi julgado e principados e potestades foram desamarrados, não por guerra de confronto, desarmados não por guerra de confronto, mas pela rendição de Jesus na cruz. Há ocasiões em que sua batalha contra o diabo é, na verdade, uma digressão do propósito mais alto que Deus tem para você. Intercessores e capitães de guerra, tomem nota. Existe um demônio cujo propósito é atrair a mente do indivíduo para o inferno. Seu nome é foco errado. Se você está continuamente vendo espíritos malignos nas pessoas ou no mundo material à sua volta, você pode, na verdade, estar em conflito com esse demônio. O objetivo final do diabo é produzir doença mental em santos que mexem com a libertação. Preste muita atenção. Não somos chamados para nos concentrar na batalha ou no diabo, exceto quando essa batalha prejudica a nossa formação imediata na semelhança de Cristo. Nosso chamado é para nos concentrar em Jesus. A função do diabo, contudo, é desviar os nossos olhos de Jesus. A primeira arma de Satanás sempre implica enganar nossos olhos, levando-os para longe de Jesus. Volte para Jesus e quase imediatamente a batalha cessará. Conheci certa vez um homem que possuía uma gravadora. Além de dirigir o negócio, ele também passava muitas horas na produção ouvindo a matriz do disco. Com base nessa matriz, todos os discos subsequentes eram
prensados. Com o tempo, os ouvidos desse homem se especializaram em pegar os estalos e chiados, as imperfeições que tinham de ser eliminadas da matriz. Certo dia comentei que achava que trabalhar com música deveria ser prazeroso. A resposta dele foi esclarecedora, sabe? Eu não ouço música há anos. Quando ligo meu sofisticado aparelho de som em casa, não importa o que esteja ouvindo, tudo que escuto são estalos e chiados. Da mesma maneira que a atenção dele se voltou para as imperfeições musicais, o foco errado, também procurará continuamente desviar seus pensamentos para o inimigo. De repente, tudo o que verá são demônios. O verdadeiro dom chamado discernimento de espíritos é um dom equilibrado que o capacita a reconhecer e identificar tanto espíritos angelicais quanto espíritos malignos. A manifestação correta deste dom tem foco e influência muito mais positiva do que comumente se mascara como discernimento. Um exemplo de equilíbrio adequado no discernimento é visto em 2 Reis. O exército sírio tinha cercado uma cidade em Israel para a consternação do servo do profeta Eliseu. Para acalmar o servo, Eliseu orou que os seus olhos se abrissem e em seguida o encorajou, dizendo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 2 Reis 6,16. Quando o Senhor abriu os olhos do servo, ele enxergou o que Eliseu via, as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Na guerra espiritual, a batalha nunca se limita a uma questão humana de nós contra eles. Sempre inclui aqueles conosco, contra eles. O verdadeiro discernimento está tão plenamente atento à vasta multidão de anjos leais a Deus quanto à atividade do plano demoníaco e tem consciência de que as tropas angelicais do nosso lado não apenas são mais fortes, como também mais numerosas do que o inimigo. Lembre-se que se você deixar de ouvir a música nos tempos de guerra, seu discernimento estará, na melhor das hipóteses, incompleto. Precisamos aprender que no âmbito pessoal é melhor desenvolver virtudes divinas do que passar nosso dia orando contra o diabo. Na verdade, é a alegria do Senhor que expulsa os espíritos de depressão. É nossa fé viva que destrói os espíritos de incredulidade. É o amor ativo que expulsa o medo. Quando nos rendemos continuamente a Cristo, sujeitamo-nos pela fé à sua natureza e suas palavras. Construímos à nossa volta uma fortaleza impenetrável da presença dele. A entrada para a fortaleza do Altíssimo é simples. A vitória começa com o nome de Jesus em nossos lábios e se consuma com a natureza de Jesus em nosso coração. Portanto, convido você neste momento a orar acerca da fortaleza da semelhança de Cristo. Pai, rendemos graças a Ti, pois sabemos que o Senhor nos criou conforme a imagem do Seu Filho. Pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, de glória em glória, e como está escrito na Tua palavra, através da Tua graça e do Teu conhecimento, que venhamos a crescer em Cristo Jesus. Tão somente, Pai, que neste momento, tudo aquilo que estiver desalinhado a esta palavra, tudo aquilo, Senhor, que estiver em desordem dentro de nós, que o Senhor venha corrigir no nome poderoso do Teu Filho Jesus. O objetivo não é a guerra contra Satanás, mas que o Teu nome seja glorificado por meio do caráter de cada um dos Teus filhos. Esta batalha que já foi vencida por Jesus de Nazaré, é esta batalha que glorificamos e que professamos. Não mais nós, mas Cristo em nós. Pai, sabemos que Jesus
já julgou os principados e potestades. Sabemos que Satanás já foi desarmado pelo teu Filho e por isso nos rendemos plenamente ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito interceda por nós acerca da semelhança de Cristo e tudo aquilo, Senhor, que não é semelhança de Cristo em nós, assim como exemplo de um disco, Pai, uma matriz de um disco arranhada, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, calar todo estalo, todo chiado, toda voz contrária. Nós nos arrependemos dos espíritos de medo, dos espíritos que aprisionam a nossa consciência. Nós nos arrependemos, ó Pai, de andarmos com espírito depressivo, Senhor, com espírito angustiado e abatido quando o Senhor nos concedeu a sua alegria. Que a fortaleza da semelhança de Cristo esteja presente no nosso coração, meu Pai. Que tudo que é justo, puro, justo, amável, digno de boa fama, e se algo de excelente houver, ou digno de louvor, nisso nós venhamos a pensar, para que o Deus de paz esteja conosco. Em nome de Jesus, rogamos a Ti e desde já te agradecemos. Amém e amém.